Ué, cadê o livro? Não vai ter livro hoje não. Hoje não tem livro. Então pessoal, hoje nós vamos começar uma coisa diferente aqui no canal. Nós vai tentar fazer toda a primeira semana do mês. Mas não vai garantir isso não. Mas nós vai tentar. Toda semana, pelo menos uma vez no mês, nós vai trazer para você o Teologia Prática do Grego, o TPDG. Quando começa a dar sigla pro negócio, começa a ficar louco, né? É, porque aí é sério, entendeu? É o seguinte, qual que é a ideia? Nós queremos tratar de alguns assuntos práticos para a vida cristã. Nós não conseguimos gravar isso num podcast, não dá. Porque o podcast sempre nosso é de uma hora e pouco, então é um assunto mais abrangente. Então coisas pequenas, curtas, nós vai trazer aqui para os vídeos, né? É isso aí. São coisas que nós achamos necessário, e muito analisando o nosso contexto evangélico, sim, que pode ser que talvez um esclarecimento do que algumas coisas significam na Bíblia possam melhorar a sua vida com Deus. Isso é verdade. Melhorar a sua prática cristã, de como você vive como cristão, porque às vezes o desconhecimento bíblico e às vezes a insuficiência de conhecimento até, né, das escrituras e de algumas coisas que as escrituras ensinam pode estar atrapalhando aí a tua vida cristã. Porque muitas vezes você nem percebeu. Exatamente. Você nem percebeu realmente que você está fazendo de errado, mas agora nós vamos te ajudar através da escritura a abrir seus olhos, né? Isso aí. O título do nosso vídeo, como você viu aí, é O Cristão Judeu. Por quê? Por quê? Porque, cara, existe uma mistura, principalmente no contexto evangélico brasileiro, obviamente que isso acontece lá fora também, mas aqui no Brasil a gente vê muito crentes, cristãos, professam sua fé em Jesus Cristo, mas judeu. Mas paga de judeu por aí, entendeu? É isso aí. E isso é um problema, porque, como nós estávamos dizendo agora há pouco, isso acaba atrapalhando a tua vida com Deus. Com certeza. No sentido de que você acha que está fazendo algo que está agradando a Deus, quando na verdade você vai olhar e você está distorcendo algumas ordenanças bíblicas. Até negando. Ou negando. Isso é um problema. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão, por exemplo, dos elementos judaicos. Sim. Né? Nós tínhamos lá no Antigo Testamento vários elementos que representavam a presença, a glória de Deus, e elementos que tinham o seu simbolismo no culto judaico, né? Isso aí. O shofar, o candelabro, a mesa dos pães da preposição que ficava ali no lugar dos santos, no lugar santíssimo, não no Santo dos Santos, mas aqui na parte exterior do Santo dos Santos. Isso, onde queimavam os incensos. O altar do incenso, nós tínhamos a arca, né, dentro do Santo dos Santos, a arca da aliança. O altar do sacrifício. Exatamente. Tudo isso tinha um simbolismo no Antigo Testamento para o povo judeu, para o povo israelita. Até se você for catar, né, o Marcos Nash tem uma representação bem legal no Facebook, eu vou tentar achar e o Rafael vai tentar colocar no vídeo aqui, dá trabalho para ele, representa uma cruz, os elementos dentro do templo. E essa cruz representa o quê? Jesus que vai vir, né? Acontece que os israelitas naquela época, eles não entendiam isso ainda. Não entendiam. E aí a gente até comentou, fez um post recentemente no Facebook, já comentou, que a gente estava conversando sobre o quê? A revelação bíblica, ela é progressiva. Sim. Deus decidiu se revelar aos poucos ao seu povo. Conforme a história iria avançando, Deus iria se revelando de uma forma mais abrangente. Então, os israelitas não têm o mesmo conhecimento que eu e você temos hoje. Sim, por quê? Porque nós estamos vivendo a história e hoje nós estamos olhando para a história. Exatamente. É diferente, nós temos o cânon hoje bíblico fechadinho, já sabemos tudo aquilo que representava no Antigo Testamento, qual é a realidade espiritual daquilo. Tá? Vamos então focar aqui na questão da Arca da Aliança, por exemplo. A grande sacada... Eu acho que é o mais problemático. Também acho, porque a gente vê isso muito em igrejas neopentecostais. O shofar é um instrumento. Sim. Né? O kippah é um chapéuzinho lá, que parece uma casca de ouro. Mas muitas vezes, Jean, se torna um elemento de adoração. Sim, isso é um problema. Isso é um problema sério. A arca mesmo, eu tenho visto em alguns contextos que ela se torna um objeto de adoração, onde as pessoas se curvam diante da arca. Como se Deus estivesse lá, né? Exatamente, elas se curvam diante da arca, elas oram ali como se estivesse orando a arca, simbolizando ali a presença de Deus, mas isso tem implicações que para nós cristãos é estranho. Sim, né? Ainda mais porque Deus sumiu com a arca, né? Sim. Se a arca fosse tão importante, né, para Deus assim, né, ela era importante, mas Deus fez sumir ela na história. Ninguém sabe onde foi parar essa arca, né? Todo mundo acha que perdeu depois da Babilônia, ninguém sabe, não sabe. E o verdadeiro significado da arca, que a gente já entende hoje com a revelação bíblica completa, ela se encontra na tampa da arca, que era chamada de propiciatório.
Propiciatório significa nada mais do que aplacar, né, apaziguar, aparar, acalmar ou remover, alguma coisa assim. Tem esse sentido. Deixar calmo, né? Isso, ou de cobrir, alguma coisa assim. Quando lá em Levíticos, no capítulo 16, o sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, o que ele fazia? Ele matava o animal, ele entrava no Santo dos Santos e ele aspergia o sangue sobre o propiciatório. Primeiro ele matava o animal para se purificar, porque ele era pecador e ele não era digno de entrar do Santo dos Santos. Claro. Aí ele matava o animal, resolvia o problema dele, momentâneo, né? Porque ele ia pecar daqui a pouco. Sim. Ele entrava lá dentro, catava o sangue de um animal e aspergia, jogava dentro dela. A ideia é que ele fazia expiação pelos pecados dele, mas também fazia expiação pelos pecados de toda a nação de Israel. Inclusive, ele espiava até pelo próprio tabernáculo também, para que tudo ali fosse purificado. E era uma vez por ano que era feito isso. Uma vez por ano. Só isso, quem estava no Santo dos Santos, uma vez por ano. Exatamente. Então, esse era o único lugar onde a propiciação poderia acontecer no mundo. E era válida para Deus. Exatamente. Tá? Essa é a ideia do Antigo Testamento. Agora, o propiciatório da arca, na verdade, ele era um símbolo, era um prenúncio, era um anúncio daquele sacrifício maior, do sacrifício perfeito, daquele sangue que seria derramado em favor dos pecados de todos. Eu falo que era o sacrifício de cheque pré-datado. Colocava na conta, né? Colocava na conta de Cristo. Cristo ainda vai fazer o sacrifício perfeito. Então, por enquanto, ele está predatando o cheque. Exatamente. E é interessante porque se você for ler a carta de Paulo aos Romanos, lembrando que Paulo era um ex-fariseu, era extremamente conhecedor das escrituras hebraicas. Era um judeu de raiz. Né? E quando ele vai escrever lá em Romanos 3, no capítulo 24 e 25, ele deixa muito claro o que a propiciação do Antigo Testamento representava. Você pode ler pra gente, Jean? Sim. Capítulo 3, 24 e 25. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé. Então veja só, olha, assim como havia um só lugar no Antigo Testamento onde era feita a expiação dos pecados, que era o propiciatório na arca, no Novo Testamento nós vemos que existe também só um lugar que isso foi feito. E foi feito onde, Jesus? Na cruz. Na cruz. Cristo é a representação maior, o sangue de Cristo derramado naquela cruz representava o sangue que era aspergido sobre o propiciatório. E o que mais tem na Bíblia falando sobre o sacrifício de Cristo. Se você ler a carta de Hebreus, ela é muito clara. Sim, Hebreus fala que não há sangue maior a não ser de Cristo. Sangue de ovelhas, de bodes, não salva, né? Em Pedro também ele fala que sangue de touros não salva, é só o sangue de Cristo, né? Sim. Então tudo que era feito no Antigo Testamento, da propiciação, jogando em cima da arca, era um elemento que prefigurava Cristo, né? Aquilo lá não resolvia o problema. Era só um momentâneo. Cristo resolveu o problema da humanidade, né? Aí você pode, às vezes, estar assistindo a gente e falar: Rafael, mas a gente não está espiando sangue na tampa da arca. Não é isso que eu quero dizer. O que nós estamos querendo dizer aqui é o seguinte: aquilo que a arca representava para os israelitas naquela época, Jesus Cristo representa para nós. Sim. Não precisamos mais de arca. Não precisamos. E a gente pode ser até mais profundo aqui, Jean, porque quando as pessoas elas estão dando essa devida atenção à Arca da Aliança, que na verdade é simplesmente um caixote de madeira, que a verdadeira arca, como você disse, já foi perdida. É simplesmente um caixote, uma representação da presença de Deus, sendo que a grande representação daquilo que a arca realmente era e representava para os israelitas é Jesus Cristo. É a cruz hoje para nós. Exatamente. Então, quando você está negando a Jesus, quando você está, na verdade, introduzindo novamente elementos judaicos no culto, é como se você estivesse negando o cristianismo. Então, quando você olha para uma Arca da Aliança e adora aquela arca, você está negando o sacrifício de Jesus na cruz. Sim. Sabe o que é isso? Negar o sacrifício de Jesus na cruz? Uhum. Se você fala, não, mas ninguém adora a arca aqui, ninguém está falando de adoração, cara... Mas tem medo de ir lá e morrer. Entendeu? Tem que ver o que está acontecendo. Tem que ver, porque eu já vi alguns ritos extremamente malucos, assim, de que você não poderia tocar na arca de qualquer jeito, como era realmente no Antigo Testamento. Sim. Mas, gente, isso eram representações. Tudo isso era só simplesmente sombras daquilo que Jesus Cristo representou. E sabe como é legal? Quando Cristo morreu na cruz, apaziguando a ira de Deus sobre a humanidade, né? Porque ele foi o sacrifício perfeito, o véu que separava o santo do santíssimo se rasgou. Como que ele se rasgou, Rafa? De alto a baixo. De alto a baixo. Como se Cristo, Deus, catasse o pano e rasgasse ele assim. Ele não quebrou, ele não virou pó, ele não rasgou de baixo para cima. Simplesmente do alto para baixo. Quer dizer que hoje nós, cristãos,
né, através de Jesus na cruz, pudemos entrar dentro do Santos dos Santos. Onde que era o Santo dos Santos? Era o lugar onde você pedia perdão para Deus. Era o lugar onde você falava com Deus através do sacrifício. E hoje é o momento onde você pode fazer isso em qualquer lugar. Dentro do seu quarto, como Jesus ensinou a orar. Se ajoelhar diante do Pai, no seu secreto, e orar Ele e falar. Da mesma forma que o sumo sacerdote naquela época era o intermediário entre o povo e Deus, o povo não tinha acesso direto à presença de Deus. Não, porque era fechado por uma cortina que tinha mais ou menos 20 centímetros, velho. O povo não tinha acesso. Da mesma forma, hoje, para que eu e você tenhamos acesso ao Pai, é por intermédio do grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Ele mesmo diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então Jesus é a ponte entre nós e Deus. Não precisamos hoje mais de uma arca, nós não precisamos mais de um templo onde tem o santo dos santos, onde você vai entrar lá dentro. Não precisa, porque acabou isso. Deus acabou com isso. Então, pare com esse misticismo. Nós não precisamos mais dessa realidade, desse simbolismo espiritual, porque a realidade espiritual nós já temos. Sim. Já foi revelada para nós a realidade espiritual daquilo que representava lá no Antigo Testamento. Sim. Nós não precisamos mais de símbolos, nós temos Jesus Cristo. Tá? Você não precisa mais da arca simbolizando a presença de Deus. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Isso. Entendeu? As pessoas, você precisa começar a entender o papel da Trindade, o papel da Santíssima Trindade. Cada um representava algo, cada um tem uma função diferente, cada um tem um tipo de serviço na obra da redenção. E às vezes, como nós falamos no começo, o desconhecimento bíblico nos leva a ter uma vida cristã, às vezes, sim, que não está sendo muito prática. Muitas vezes o cristão fala, eu não tenho Deus. Tem Deus. Deus é dentro de você. A partir do momento que você confessa que Jesus é seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem dentro de você, você é batizado com o Espírito Santo e você tem o selo da promessa, o penhor. É o Espírito Santo dentro de você garantindo que você é salvo e garantindo que você vai para o céu, né? Nós sabemos que a nossa cultura, às vezes, tem essa necessidade de você tocar, sabe? De você sentir. Tá? E isso não é... O misticismo é grande. O misticismo é. E afeta muito a igreja evangélica brasileira. Essa é a verdade. Mas se você começar a se dedicar um pouquinho mais à leitura do texto bíblico, entender a progressividade da revelação bíblica e de como aquilo que era apresentado no Antigo Testamento tem novos significados agora no Novo, na verdade aquilo que era simbolismo agora tem a representatividade realmente real, você vai começar a ter uma vida cristã melhor. Por quê? Você vai deixar esses misticismos de lado e vai começar a se direcionar ao verdadeiro Cristo, que foi morto, mas ressuscitou, está vivo e vive à direita do Pai, e é por intermédio dele hoje que você ora, é por intermédio dele que você chega ao Pai. E se você começar a ter esse relacionamento mais sincero, direto com Cristo, sem elementos intermediários, como a arca, por exemplo, com certeza a sua vida cristã será melhor. Sim. Então, pessoal, finalizando aqui essa parte, né? Vou dar uma dica para vocês, dica de leitura. Na hora que vocês terminarem esse Bíblia, abre a Bíblia de vocês, abre na carta lá de Hebreus, lê o capítulo 7, 8, 9 e 10. Ele vai falar muito dessa questão de sacrifício, de Jesus ser o sumo sacerdote, para vocês entenderem mais o que nós falamos, que tem base bíblica. Isso aí. Essa é a ideia desse quadro, é nós trazermos aqui rapidinho um elemento, né, que pode ajudar você a ter uma vida cristã mais prática. Né? Na verdade, por isso que ele chama teologia prática mesmo. Isso aí. É você usar a teologia como uma ferramenta para que sua vida prática, a sua vida do dia a dia mesmo como cristão seja melhor. Isso aí. Então, pessoal, até o próximo nosso TPG. Puxa, ficou bonito. Não dá nem certo essa sigla. Até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.